Raízes da sustentabilidade. A agricultura familiar na alimentação escolar. É um documentário que ilumina uma transformação inspiradora na alimentação escolar em Mojuí dos Campos, cidade situada no coração da Amazônia, no oeste do Pará. A produção como prática sustentável e a valorização da agricultura familiar estão relacionadas à merenda escolar, oferecendo refeições saudáveis e alinhada com a identidade cultural e os recursos naturais da região. Este é um convite para refletir sobre a importância de uma alimentação consciente na construção de comunidades mais fortes e sustentáveis, celebrando as raízes e tradições que alimentam o futuro das próximas gerações. Com as mãos calejadas, seu José Cunha conta como a agricultura familiar não é apenas um trabalho, sempre foi sua paixão. Eu nasci dentro da zona rural, fui criado dentro da zona rural, minha única profissão, né? Então a agricultura sempre foi minha paixão. Nós trabalhamos com produção orgânica, então nós trabalhamos no sistema de SAF e rotação de cultura. São umas técnicas usadas na produção orgânica para garantir qualidade do produto, né? É uma diversidade muito grande de plantas plantadas na mesma área, né? Diversificadas, junto com bananas, junto com hortaliças. Então, nas hortaliças nós trabalhamos também com uma diversidade bem grande, que é cheiro verde, couve, alface, cebolinha, pepino, maxixe, quiabo, rúcula, salsinha, alface americana, alface comum, couve. Então nós trabalhamos uma diversidade também de produtos. Simboliza uma conexão profunda entre a tradição, saúde, sustentabilidade, demonstrando como o conhecimento e a experiência acumulada ao longo dos anos são fundamentais para cultivar um futuro mais saudável e sustentável para todos. Todo segmento depende da agricultura familiar para se alimentar. Então isso me motiva muito, né? Saber que eu estou produzindo para a pessoa mais carente, como também para o doutor, para o enfermeiro, para o médico, para advogado, para o juiz. Então isso me motiva, que é uma profissão que nós devemos valorizar. Então nós trabalhamos muito a fertilidade do solo, usando matérias orgânicas, técnicas de produção de fertilizantes, biofertilizantes, compostagem, entendeu? E o manejo de área. Por isso quem trabalha num consórcio, rotação de cultura e sempre trabalhando o solo, a qualidade do solo. E quando se trata de alimento e alimento com qualidade, a gente se trata de vida. Não existe vida sem água e alimento. Saber que a gente está levando para a mesa da escola, né, para a mesa do consumidor, para as crianças, uma comida de verdade, um alimento saudável, que a gente sabe que vai ser 100% nutricional. Hoje eu faço parte da agricultura familiar e entrego no PA, no PENAI. Isso fortalece as mulheres, dá um empoderamento e também, além disso, é uma alimentação saudável para nossas crianças na escola, né? Então, isso é um projeto muito importante para nós. Agora, esses últimos anos agora, o clima está prejudicando muito. Só que lá no meu caso, lá a parte do inverno, que no inverno, né, é muita chuva. Só que eu tenho as estufas lá, né? Tem as estufas que é coberta lá e eu consigo produzir. Mas agora no verão, tanto a estufa como no meio do tempo, a dificuldade é a mesma, porque o sol quente. E agora, ultimamente, esse ano meio veio mais prejudicar mais, porque esse ano os coentros, eles não estão, no caso do coentro, eles não estão crescendo os coentros. Então hoje, com relação à parte climática, né, nós estamos tendo muita dificuldade por conta, né, da nossa produção, principalmente toda a produção, mas principalmente a parte de hortaliça, que você precisa ter muita água, né? Então, nós temos dificuldade, nós não temos financiamento, né? Infelizmente não tem uma política voltada para a agricultura familiar, para a nossa produção, que precisa de irrigação. Hoje não adianta o produtor plantar e não ter um sistema de irrigação, porque se ele não tiver, ele não vai ter resultado, né? Então, essa questão do clima
está nos prejudicando muito, né? E a gente precisa se organizar cada vez mais em busca da tecnologia de irrigação, né? Para que a gente continue produzindo e produzindo com qualidade. Hoje eu já tenho um transporte como alguns produtores têm, né? Mas infelizmente a maioria dos nossos companheiros, né, da agricultura familiar não tem um transporte próprio. E infelizmente no nosso município a gente não tem linhas, né, de ônibus que venha das comunidades dentro desse horário que a gente precisa que os produtores cheguem na feira, né? Então isso é uma dificuldade muito grande. Nós temos uma produção muito grande no nosso município, mas infelizmente essa questão do transporte ela é uma dificuldade grande, né? Infelizmente aqui na nossa feira muitos produtores nos procuram para vir vender, mas infelizmente não tem transporte próprio, não consegue chegar no horário adequado para fazer a sua comercialização. Assim, a luta nossa é essa, de organizar os produtores nas suas comunidades, né? Que nem no Mogi nós temos os polos de produção, são 8 polos de produção, que trabalha isso, e o intuito nosso é que as pessoas tenham esse entendimento, porque se a gente não tiver organizado a gente não consegue, e tem a disputa de mercado, né? Então a gente precisa estar organizado para ter esse produto com qualidade para oferecer nas nossas feiras, né, para a nossa população. Os mercados institucionais que a gente chama PA e PNAE, eles são de suma importância, né? E isso foi uma luta das organizações sociais, né, para que se chegasse a gente ter, né, um mercado. E aí nós temos o PNAE, que é da merenda escolar, que nós temos como agricultor familiar 30%, né, que é obrigação da gestão comprar, e aí muitos não sabem, mas não só a questão do PNAE para a merenda escolar, mas o Exército, a Marinha, a Aeronáutica são obrigados a comprar. Inclusive aqui no Mogi tem a Associação de Mulheres que já vende para o 8º BEC, né, a gente entrega lá. Então o PNAE ele é muito importante, né? Tem ajudado aqui no Mojuí muitos produtores, aqueles que estão já organizados, e isso é a importância que a gente reforça de estar organizado. Se não tiver organizado, nós temos o mercado, mas ninguém tem o acesso. Mas graças a Deus aqui no Mojuí já tem bastante produtores que entregam para o PNAE, e isso tem feito a diferença na economia desses produtores que se organizaram e estão entregando para o PNAE, né? Na busca por uma educação integral, a alimentação escolar desempenha um papel fundamental na formação das crianças. Para entender essa importância, conversamos com diversos protagonistas da escola. A Escola Integral Santa Terezinha, ela oferece uma merenda de qualidade para os nossos alunos. E percebe-se que quando o aluno é bem alimentado, ele aprende mais, ele desenvolve suas habilidades com mais facilidade, ele interage melhor com os alunos e ele tem mais força e vigor para passar o dia todo na escola. Fico feliz em saber uma qualidade, e as crianças, quando consomem, vêm diretamente dos produtores, e não só eles ficam satisfeitos de ter uma alimentação boa, gostosa, mas também vai ajudar também na parte tanto intelectual como física. Gosto muito da merenda da minha escola porque tem melancia, banana, laranja e abacaxi. Ao preparar os alimentos, dá até uma certa tranquilidade para a gente saber que o que a gente está utilizando são alimentos de qualidade. E ver, né, eles aceitarem o alimento, o sorriso no rosto deles, ver quando eles comem, né, a comida com satisfação, é muito bom, é gratificante. Oferecer uma alimentação saudável é essencial não apenas para a nutrição, mas também para o desenvolvimento cognitivo e emocional dos nossos alunos. Uma boa refeição pode ser o combustível que eles precisam para aprender. Diante de tantas vozes, fica a pergunta: qual a importância de oferecer alimentos frescos e saudáveis na alimentação escolar? E como isso contribui para a saúde, o bem-estar e o desempenho dos alunos no ambiente escolar? A nutricionista responsável por manter essa alimentação saudável nos explica. Quando trazemos alimentos frescos e orgânicos da agricultura familiar para a merenda das crianças, estamos garantindo muito mais que uma refeição saudável. Estamos oferecendo uma nutrição que respeita o ciclo natural dos alimentos. Os resultados são evidentes. Crianças mais atentas, com melhor desempenho e saúde fortalecida.
Estamos ensinando desde cedo sobre a importância de saber de onde vem nossa comida e sobre a sustentabilidade. A parceria com a agricultura familiar nos permite estabelecer essa conexão direta com a terra e seus frutos. Os agricultores são os grandes responsáveis por isso. Cada entrega de produtos frescos e livres de agrotóxicos representa um enorme investimento na saúde e no futuro de nossas crianças. Esse impacto é profundo, não só nas escolas, mas em toda a comunidade. Uma alimentação de qualidade aliada à valorização da produção local é o nosso compromisso.